O Que Pode é um espaço para falar de transformação, de escuta e principalmente de como podemos transformar a sociedade com assuntos super polêmicos, mas que, na verdade, precisam ser ditos. Esse episódio é sobre isso e temos aqui convidados super especiais. Com certeza, Vi, a gente vai tocar num tema que é polêmico. A gente vai falar de apostas. O que é que aconteceu, Vi? Tudo era ilegal e agora tudo é permitido? Agora tá todo mundo apostando. O que é que tá acontecendo, né? E todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo perdendo dinheiro. Será que você aí que não aposta tá realmente fora do mercado? Será que realmente apostador virou profissão? A gente vai tirar todas essas dúvidas no episódio de hoje. Roda a vinheta. Pois é, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cria. Eu me chamo Levi, sou aqui um dos seus apresentadores. Estou aqui com você em quase todos os episódios. Mas se você ainda não me conhece, eu sou o diretor da LPJ e aqui do Cria que Pode. Estou utilizando hoje uma camisa verde com uma imagem que, na verdade, é uma tatuagem da caixa d'água do Tomba na região da perna e um tênis embaixo, no pé. Essa é a estampa que está nessa camisa maravilhosa. Sou um homem preto de pele clara, estou utilizando cabelos ainda mais curtos, cabelos pretos, crespos, curtos, e um short amarelo? Um mostarda. Mostarda, né? Um short mostarda. Bom, e comigo, pela primeira vez, apresentando a segunda temporada do Cria, Vitória Reis. Fala, meus crias. Peguei aqui o bordão de Dandara. Estou aqui como co-apresentadora nesse episódio que, sinceramente, é um dos temas que eu adoro falar. Eu sou uma mulher parda de cabelos cacheados, curtos. Estou usando uma blusa com estampa de zebra, um vestido preto. Sou alta, magra e é um prazer estar aqui com vocês. Vou aparecer aqui em mais alguns episódios da temporada e espero que vocês gostem desse bate-papo de hoje que tá super legal. E quem é que tá com a gente para falar sobre esse tema tão enriquecedor, Vi? Olha, para falar sobre esse tema super polêmico, teremos que trazer aqui dois paralelos super importantes. O paralelo jurídico e financeiro e o paralelo psicológico, que são duas coisas que estão ali no nosso dia a dia. E como nossos convidados, primeiro nós temos o Dr. Adriano Oliveira, ele que é especialista em psiquiatria, que atende e faz o diagnóstico de crianças, adolescentes e adultos, tanto em TDAH, autismo, superdotação, ansiedade, dentre tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente sabe que isso não é mais tabu, não pode ser, a gente precisa falar, e viemos trazer esse aspecto psicológico das apostas. Tema, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, um prazer, meu nome é Adriano, eu sou um homem pardo, estou vestido com a camisa social azul, uma calça social azul de sapato. Estou muito animado com o tema, porque eu acho que é um serviço social que a gente vai prestar aqui hoje, de conscientização das pessoas. Muito obrigado. Pois é, além disso, a gente também recebe ele, que é contador, palestrante, mentor, professor, ele é de tudo, faz muita coisa. E já esteve aqui no Cria que Pode, em um dos talk shows lá no Dia Mundial da Criatividade. Inclusive, a gente tem episódio com ele, tá aqui no cardzinho para você assistir aqui em cima ou na descrição do episódio. Seja muito bem-vindo de volta ao Cria que Pode, Matheus Neres. Muito obrigado, meu nome é Matheus Neres, mais uma vez aqui no Cria que Pode. Sou contador, sou homem preto com dread e estou com blazer vermelho e tênis branco. Maravilha, maravilha, maravilha. Servindo o look, né? Cá pra nós. Como sempre. Bom, todo mundo apresentado, pega o seu cafezinho, senta aí, que esse tema tá que tá. Vamos começar, Vi? Vamos lá, então. E eu já queria começar trazendo... Peraí que eu acabei de ver que quem começa sou eu. Vamos lá? Eu joguei pra você, mas quem começa sou eu. Vamos lá. Bom, e quando a gente fala em apostas, a gente precisa olhar para todo esse aspecto social que vem acontecendo, né? Parece que de uma hora para outra tudo mudou, né, Vi? A gente começa a ouvir agora todo mundo apostando e já dizia minha avó, tudo que é demais sobra. É verdade. Então, doutor Adriano, começa contando pra gente sobre quando perceber, como perceber se passou do ponto, né? Porque jogar, ok.
Mas perder milhares de reais, destruir a família e dar tudo errado na vida por causa de um jogo online, acredito eu que não seja muito adequado. Conta um pouquinho pra gente sobre quando um simples jogo, na verdade, vira uma compulsão. Vamos lá. Hoje, cerca de 12% da população está envolvida em jogos pelo menos uma vez no mês. E se isso não está influenciando na sua vida, no seu dia a dia, não está acarretando problemas sociais, interpessoais, financeiros, familiares, está tudo bem. Mas se o jogo começa a se transformar em um jogo patológico, no qual você não consegue mais parar de jogar, você não consegue evitar entrar nas plataformas, você não consegue evitar de jogar, você às vezes se inibe de socializar, de ir para eventos que você vai ter ali interação interpessoal, porque você prefere ficar em casa jogando. Se isso está acarretando um prejuízo financeiro muito grande, já é hora de começar a pensar em um profissional para fazer uma avaliação. E o profissional certo para fazer essa avaliação é a psiquiatria. Sim. Hoje em dia a gente tem a psiquiatria, a neurologia também, que está especializada também, pode fazer esse atendimento, ou um clínico que tenha se especializado na área, mas os profissionais que mais estudam essa área são os psiquiatras. Fantástico. Qualquer coisa, já dá uma ligadinha pro doutor Adriano. Doutor, preciso bater um papo aqui, porque acho que, sei lá, alguém da minha família está sofrendo. Porque tem isso também, às vezes, não é você que se percebe, né, Vi? Às vezes é outra pessoa. E detalhe, que isso não tem a ver só com jogos de aposta. Qualquer tipo de jogo pode gerar esse tipo de compulsão, né? Exato. Então, jogos de videogame, principalmente com adolescentes, com pessoas em estado ainda de formação, né, mental, tende a ter esse problema com vícios em jogos. A gente está vendo muito isso ultimamente. Então, isso serve não só para quem está com vícios em aposta, mas qualquer tipo de vício em jogos no geral. É verdade. Perfeito. É um pouco do que acontece também com as redes sociais, né? É verdade. Esse vício de... Dopamina barata. Muitas vezes a pessoa fica ali no Reels, né? Fica 1, 2, 3 horas, quando assusta, 3 horas da manhã, e ficou ali, né, várias horas pegando essa dopamina barata e perdendo tempo, né? Porque poderia estar estudando, produzindo, cuidando do corpo, cuidando da saúde, fazendo as mudanças de estilo de vida que todos nós devemos fazer. E com a instituição aí das redes sociais, da internet, essa globalização, ficou muito incidente, né? Ficou muito prevalente esse vício em dopamina barata, não só em jogos, mas também no vício de redes sociais, de videogame e etc. Antes da gente pular para a parte jurídica com o Matheus, eu queria te perguntar e fazer assim passar super por cima essa questão de, beleza, percebi que eu tenho isso, como que a gente faz essa limpeza de dopamina? A primeira solução seria realmente ir num psiquiatra, ir num terapeuta? Tem como a gente fazer algum passo antes disso? O que é que você indica? Detox, né? É um detox, que eu falava, vou fazer um detox de redes sociais, você vai me ajudar. O suco verde das redes sociais. Então, o primeiro passo é reconhecer que pedir ajuda não é fraqueza. Perfeito. Pedir ajuda é um sinal de força. Então, a partir do momento que a pessoa reconheceu, ou se não reconheceu, e alguém por perto fez esse reconhecimento, indicar um profissional qualificado. Então, tente fazer terapia cognitivo-comportamental que possa te orientar à mudança da rotina estruturada, à mudança do seu estilo de vida. E, claro, um profissional psicólogo que esteja te acompanhando vai te orientar se é necessário, sim, a consulta com um psiquiatra para que possa ser instituído a terapia multidisciplinar associando a terapia medicamentosa. Perfeito, perfeito. Agora, Matheus, e aí? Me conta aí. Realmente as apostas estão legalizadas? Realmente agora tudo é possível? Eu posso apostar? Como é que está a parte legislativa, a parte tributária nisso tudo? A gente estava comentando aqui antes do episódio começar que até que ponto vale realmente a legalização, tendo em vista que tantas pessoas estão sendo prejudicadas com a saúde, tem se tornado realmente um risco à saúde pública, né? Um problema. Então, o que é que você pensa sobre isso? Me conta um pouquinho. Então, é um campo ainda meio cinzento, pisando em ovos, né, sobre essa questão da legislação, que realmente foi um boom que teve, e quando chega nesse estado de influenciar a vida social, não só olhando a parte tributária, de dinheiro, mas quando começa a afetar de forma geral a sociedade, essa parte da legislação deve ser
olhado com mais cautela. E é essa propagação e tendência que a legislação vem tendo, né? Não só olhar a parte tributária, imposto, e sem esquecer o lado social. Perfeito. A gente vê, infelizmente, algumas notícias de pessoas doentes, pessoas, até mesmo casos de morte de outras pessoas que já teve, né, em relação a isso, de outras pessoas tentando ajudar, e a gente se questiona, né, aonde é que a gente vai chegar, a gente pode ter esse controle. Algumas apostas, elas são permitidas, aqui no Brasil, principalmente as apostas esportivas, porém, cassino, jogos, eles são proibidos, mas a gente já viu uma sociedade que parece tudo legal, parece que é normal, mas não é, né? Olhando para essa parte tributária, financeira, o governo ele vai olhar para você, o que é que você está ganhando nessa questão financeira e patrimonial. Se alguém está ganhando muito dinheiro, o que é que ela está fazendo com esse dinheiro? Então, se ela está construindo patrimônio, se está realmente no nome dela, para onde é que está indo esse dinheiro, de onde é que está vindo, e ele vai olhar. Basicamente, você está trabalhando no seu CPF, está usando o CNPJ. Se você está fazendo esse negócio de aposta realmente virar um negócio, virar um trabalho, que às vezes a pessoa hoje pega isso e já está dentro da rotina dela. Então, já está deixando de ter uma vida social de trabalho para que ela vá para esse lado de só trabalhar com apostas, que é algo muito incerto. Perfeito. É você apostar o seu dinheiro sem saber normalmente o que você vai ter depois. Logo que no início vai ter algo promissor, né, de ganhos e tudo mais, dos primeiros momentos é assim, mas por trás de tudo o ganho está sobre a perda. É perfeito, exatamente. A gente está falando de uma temática que eu considero assustadora, sabe? Eu considero assustador porque quando a gente fala em capitalismo, a gente fala em o que mais dá dinheiro vence. Perfeito. E nós estamos falando de um mercado que lucra 23 bilhões só no ano passado. É o mercado detalhe, de apostas e bets. somente 3 bilhões voltam para as pessoas que apostaram. Exato. Então só por aí você já vê quem é que realmente está ganhando com isso tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. E até nas apostas esportivas que são legalizadas, né? Quando a gente olha, a gente que é da publicidade, eu tenho certeza que vi também, quando a gente passa na rua, que a gente vê os outdoors, que a gente vê os nomes, as pessoas que estão sendo utilizadas para propagar, para serem os garotos propagandas, as garotas propagandas dessas campanhas, a gente fica, gente, o cachê dessa pessoa é de alguns milhões de reais. Então, se eles estão investindo tanto dinheiro em marketing, é porque o lucro é muito alto. Maior. É muito alto. A gente teve recentemente, né, inclusive tem uma conversa sobre isso aqui no Cria Que Pode, que a gente falou sobre influência, e a gente teve recentemente essa questão da CPI das bets, a gente teve essa situação lá com Virgínia, depois ela cancelou o contrato com a empresa, mas era um contrato de milhões de reais. É verdade. Né? E essas empresas, elas têm operacionalização fora do país, né? A grande maioria dos joguinhos na internet, elas têm operacionalização fora do país. É para fugir dos impostos, talvez. Perfeito. Né? Sim. E dessa legislação também, né? Porque se operar no Brasil, tem que obedecer a legislação do Brasil, porque nós somos um país soberano. Importante. Mas, doutor, conta um pouquinho pra gente, né? Traz pra gente também esse viés do ciclo do vício, né? Porque muitas pessoas já falaram comigo, vai, Levi, joga, porque você joga e aí você joga 20 reais, você ganha 40 e não sei o que, não sei o que. Só que hoje já tem pessoas jogando milhares de reais. No início, realmente, começa essa coisa de ganhar muito dinheiro e depois começa a perder. Existe um ciclo, existe uma estratégia ou é realmente aleatório? Como é isso? Então, existem áreas do nosso cérebro que ele traz pra gente um mecanismo de recompensa. Então, quando a gente tem algum ganho, e aí todo ser humano ele quer ganhar, ninguém quer perder, a gente quer manter-se nesse ganho. E a gente quer ter uma mentalidade de acreditar que a gente sempre vai ganhar. E nos jogos, infelizmente, isso não acontece, como muito bem citados por vocês. A empresa ela tem o foco em ganhar dinheiro. Então, ela não está focada em querer dar dinheiro a quem está jogando, porque senão ela iria falir, né? Perfeito. Então, existem as fases, sim, do vício, né? No caso dos jogos, existe a fase do ganho, depois existe a fase da perda e depois existe a fase da depressão. Porque a pessoa vai ganhar um pouquinho, vai se sentir estimulada, ela vai jogar muito mais, vai acabar perdendo tudo, porque o algoritmo está direcionado a fazer a pessoa perder,
E quando ela está perdendo muito e está parando de jogar e parou de acessar o aplicativo, ela ganha um bônusinho, que é um estímulozinho para estimular o seu cérebro, que talvez eles sejam talvez até neurocientistas, não sei, para poder transformar isso em uma forma de um ciclo vicioso do jogo, para que eles consigam o objetivo final deles, que é ganhar dinheiro em cima do apostador. Dinheiro para contratar profissionais de altíssimo escalão para fazer isso, eu garanto que eles têm. De ciência de dados a neurociência, eles devem ter eles têm dinheiro para fazer isso. Eu consigo chegar numa breve conclusão, assim, com base nisso, de que, na verdade, quem ganha com isso tudo é o dinheiro, né? Porque a gente pensa e o ideal seria que o dinheiro servisse as pessoas, mas na verdade a gente está vendo que as pessoas estão servindo o dinheiro, né? E aí, Matheus, eu queria que você falasse um pouco sobre, por exemplo, eu assisti a CPI das Bets, vi as lives, parei um momento da minha vida para ver aquilo ali, aquela situação, aquela palhaçada, onde pessoas do nosso legislativo, né, ali, deveriam realmente estar preocupados com a ética e principalmente com como as pessoas estão sendo afetadas com isso. Chega a dói. Mas a gente viu várias pessoas, aquela coisa meio escorregadia, ninguém queria falar. Como realmente deveria estar sendo tratada essa situação nos termos legais, em relação a impostos e em paralelo com o que está acontecendo agora. Sim. Na verdade, esse escândalo justamente foi por pessoas públicas, né? Vieram à tona, todo mundo parou para assistir. E justamente é esse viés de como é que vai ficar a imagem dela, né? Perfeito. E sempre já tinha vários ruídos sobre algumas personalidades em si, se realmente valia a pena ela fazer isso. E existiam vários paradoxos lá naqueles complexos, né? Justamente porque estava sendo debatido, não era levado com seriedade, realmente com a responsabilidade que deveria ser levada, e sempre tinha alguns vieses. Então, volta e meia, alguns falavam, esses lucros vieram da minha empresa. Eles não realmente afirmavam que realmente talvez viesse totalmente daquelas apostas, ou então que eu não influenciei ninguém a jogar, não estou influenciando ninguém, quem quer. Aposta quem quer, cada um tem sua responsabilidade de ter, né? E existiam vários paradoxos e realmente viesse para se sair realmente do problema e assumir. Então, para ter chegado a esse ponto, já com certeza vários dinheiros já rolaram justamente por isso. E foi a tona que teve da sociedade enxergar. Já desde a pandemia, né, um pouco mais já veio sobre isso, né? E fica ali um paralelo justamente entre essa parte legal, que é basicamente onde é que essa parte do direito, da legislação entra, que pode ajudar, e a parte social, né? Realmente, qual é o meu papel que eu estou fazendo, para onde esse dinheiro está indo, para onde esse dinheiro está vindo, justamente com a imagem. Eles são totalmente ligados à publicidade, então com certeza existem ali profissionais por trás, e esse estopim veio para chamar a atenção da gente também, né? Então, realmente, o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro, com o meu patrimônio, e eu confio naquela pessoa que se coloca ali como figura pública, e o que ela faz, que diz que faz, né? Eu vou fazer, eu vou confiar por algo que até acaba a gente ficando assustado ao ponto de pessoas brigarem com outras pessoas porque falando de tal, fiz isso, eu vou fazer isso, e você tá falando mal de Virgínia, mas eu sigo Virgínia, eu confio nela e tudo mais. E aí a gente entra nesse lado social, né? Até que ponto realmente vale essa questão do dinheiro. Então, o dela foi estopim, depois vieram outros, mas realmente ficou ainda esse pisando em ovos, realmente o que aconteceu, realmente se estavam ou não, depois veio o cancelamento do contrato, mas sempre o viés foi dizendo que o intuito não é realmente fazer a outra pessoa perder. E se já chegou a esse ponto, infelizmente eles como pessoas públicas sim realmente têm responsabilidade sobre isso, e para a parte jurídica eles só vão olhar a questão nesse momento agora do dinheiro, como é que está sendo pago os impostos, quando afeta essa parte social, que o legislativo começa a olhar de outra maneira agora. Exato. E com certeza um ponto muito importante disso é a pressão popular. Porque se a gente for fazer um breve paralelo histórico das indústrias que mais matam
e como elas se institucionalizaram, a gente pode começar aí da indústria do tabaco, né, indústria do cigarro, né? Nós tivemos o período em que essa indústria ela começou a vender, e aí quando ela começa a vender, a gente tem um momento em que o cigarro ele é apresentado como a solução para os problemas. Ele não é o problema, ele é a solução. E tem muito essa questão estética também, Sim, né? Do status. é trazido toda essa coisa, essa camada publicitária para o cigarro. E aí depois de um tempo, a gente acaba tendo que avançar para o processo de regulamentação, porque aí começam a surgir os estudos, começa-se a entender que esse vício gera um problema. E aí você começa, por exemplo, a colocar nas embalagens de cigarro, pare de fumar. Da mesma forma que anteriormente a gente tinha, não sei se pode falar a marca, mas tinha um cigarro lá que o rapaz subia a montanha e chegava e era ele era o vencedor, porque ele chegou lá e o benefício disso era fumar um cigarro, entendeu? Então, e a indústria foi vendo que isso era bom, então a publicidade trabalhava junto com isso. E da mesma forma, as instituições de saúde começaram a ver as consequências do uso excessivo do tabaco, né? Hoje o tabaco, o álcool e posteriormente vem os jogos de forma patológica, são as 3 coisas que mais causam vícios nas pessoas, na população em geral. Então eu acho que, tirando como exemplo essa questão do cigarro, que você muito bem citou, a gente tem que refletir até que ponto esses jogos não têm que dar uma devolução para a sociedade de uma forma que estejam fazendo uma propaganda em horários específicos, né? E de uma forma específica, de uma forma que seja equilibrada, para que não possa nem trazer obrigatoriamente uma influência muito forte para ser um gancho que vai trazer essa pessoa que vai jogar, e até que ponto eles não têm que devolver fazendo uma coisa que eu acho que a nossa sociedade já deveria estar fazendo há anos e não faz nas escolas, que é fazer a educação financeira. Eu não tive educação financeira na minha escola, e eu estudei em escola boa toda a minha vida. E por que não ter educação financeira nas escolas públicas, municipais, estaduais e federais, como um tema obrigatório? Sim. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que vale a reflexão. Completando o que o doutor falou, né? Aí a gente acompanha a evolução da sociedade em si. Então, a questão do cigarro, da cerveja, olhando para a parte tributária, a gente entende ele como são elementos que não são essenciais para a nossa vida. Então, acaba que a questão tributária ele tem uma carga muito maior do que elementos essenciais, na questão de alimentação e tudo mais. Então, a tendência das apostas que serão legais vai vir nesse mesmo ramo, né? Então, com certeza, ele vai ter uma alta tributação, mas mesmo assim, vai existir o consumo. Vai ter alguém para pagar, para consumir, e alguém pagando aquele, mesmo com imposto alto, alguém pagando por isso, né? Para chegar a essa sensação, tem que pagar o preço, e às vezes isso. Pressão popular, né? Acho que o fim do mercado ele não vem. Acho que ele é impossível. O fim do mercado, acho que ele não vem. Porque o fim do mercado do cigarro não veio. O fim do mercado da cerveja não veio. Você tem os comerciais de cerveja, você tem lá o beba com moderação, mas você mantém a cerveja como a solução para os problemas. E agora as casas de apostas, elas fazem a mesma coisa. Jogue com responsabilidade. A campanha em caps lock. Jogue com responsabilidade. Jogue com responsabilidade. É difícil. É pancada. E quais estratégias, assim, para os dois, né? O doutor já falou um pouco, mas, assim, quais estratégias como vocês se prevenir, veem, né, para se prevenir em questões sociais de políticas públicas, como vocês veem possibilidades de melhora ou de impedir que isso avance, né, como um problema social? Podem falar que eu tô anotando. Independente, né, se for jogo ou não, você se entender como pessoa e entender principalmente sua vida financeira também, né? Então, até que ponto eu posso realmente ter um dinheiro, uma reserva que é destinada, por exemplo, para o lazer. Mas aí vou pegar esse dinheiro e vou reinvestir na questão da aposta, que está me trazendo um prazer, né? Para a pessoa trazer aquela sensação de lazer, talvez para ela, e eu não estou julgando aqui essa questão do lazer, mas recomeçar essa questão da educação financeira é um ponto muito importante. Desenvolver um limite, né? Um limite pessoal. Hoje a gente já tem algumas plataformas, cursos gratuitos que a gente pode recomeçar. Infelizmente, a gente não tem ainda essa adesão, né, das escolas públicas, particulares, como algo
obrigatório, então a gente vai tentando fazer em comunidade mesmo. Esse é um canal disso, né? Eu queria de trazer um insightzinho ali para a pessoa da educação financeira, que é parar, né? Assim, meu Deus, meu dinheiro está indo para onde? Então, fazer essa educação, a gente tem alguns métodos que a gente consegue fazer sobre essa questão do dinheiro, mas é realmente ter o seu controle, né? Saber o quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto é que eu posso investir, até que ponto eu posso me comprometer a algo incerto e quais consequências disso também. Antes do doutor dar a dica final dele, eu preciso te lembrar que as apostas podem até ser um mecanismo não transparente de para onde está indo o seu dinheiro. Mas quer ver uma forma de gastar o seu dinheiro muito boa e que a gente te garante que está indo para veicular cada vez mais conteúdo e levantar conversas, sustentar conversas como essa? É a loja do Cria que Pode. Você pode comprar as nossas camisas, que hoje a gente nem tá vestindo, porque a gente falou, não. Vamos servir looks diferentes hoje. Exato. Mas você pode acessar o link aqui na descrição e conhecer as nossas camisas, que foram baseadas em conversas da primeira temporada do programa, né? Então, os convidados falaram e esses convidados hoje embaixam ilustrações feitas por artistas feirenses. E você pode entrar no site e comprar. A cada camisa comprada, a reserva doa 5 pratos de comida, porque a gente tem responsabilidade social. Então, muitíssimo obrigado por nos assistir até aqui. Segura, que ainda tem a dica final do doutor, mas ainda tem um avisozinho, não é, Vi? Fala dos estúdios. Calma. Não tá escrito não, mas você tem que falar dos estúdios. Do William não. Isso, do William não. Esse episódio, ele é patrocinado e tem o apoio do Ilha 9 Coworking e também dos estúdios Feira Pod, que são nossos parceiros e fizeram esse estúdio maravilhoso ser possível. Então, você que também gosta de produzir conteúdo audiovisual, você que procura um lugar para trabalhar, a gente está trabalhando aqui, está sendo maravilhoso. Recepção para os nossos convidados, tudo que vocês imaginarem. Então, esse é um apoio que está sendo super benéfico para o Cria. Então, e ajuda a levar conteúdo de qualidade e informação para a sociedade também. Então, é uma dica para você. Já que é para gastar dinheiro, gaste com empresas. Gaste com que qualidade. retornam em responsabilidade para a sociedade. Doutor, dê a sua dica final para a gente finalizar o episódio com chave de ouro. Bom, eu acredito piamente que o que transforma a vida das pessoas em todos os âmbitos é a informação. Então eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que bater, a primeira tecla que a gente tem que correr atrás é de dar informação às pessoas. Uhum. Então, é dar conhecimento de até que ponto o jogo é normal, entre aspas, e até que ponto ele passa a ser patológico. Então eu acho que o investimento na educação financeira ele é extremamente importante. Saber quanto gastar, quanto pode vir minha fatura do cartão de crédito, o que eu posso fazer, até que limite eu posso ir. Por exemplo, pequenas medidas, às vezes, por exemplo, o vício da dopamina nas redes sociais, no Reels, no TikTok, nos videozinhos que são rápidos, coloca lá uma limitação de 5, 10 minutos. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio. E tudo que a gente faz com equilíbrio, a gente não está nem tendenciando a ter muito, e eu acho que todo o excesso remete a alguma falta, e nem pouco, porque toda falta remete a um excesso. Então eu acho que o ponto de equilíbrio é o ponto mais difícil de ser encontrado. E isso só vamos conseguir chegar no ponto de equilíbrio através do conhecimento, da educação e do suporte profissional quando necessário. É isso, é isso. Essa informação que ele falou, né, é o que eu falo também da educação. Então traz a gente, pelo menos, ser um pouco curioso, né? Então, eu não sei nada de educação financeira. Existe aí o Google, o YouTube, chega lá, dá uma pesquisada. Até o ChatGPT, pergunta a ele. ChatGPT, quanto é que eu devo guardar todos os meses? Qual é o máximo da porcentagem da minha renda bruta? Eu você posso ser um pouco curioso também sobre isso, né? Eu nunca ouvi falar sobre essa questão da psicólogos, terapeutas, pesquisa lá. Hoje a gente tem vários canais que são totalmente aí grátis, que dá pra gente fazer sem ser informados e ainda educacionados. Fantástico. Quanta informação legal a gente teve aqui e quanto serviço público, né, gente? Vamos falar a verdade, que a gente prestou aqui, a gente entrega. Esse foi mais um episódio do Cria que Pode. Aqui a gente fala sobre reflexões, escolhas e como isso tudo impacta na vida das pessoas. Fica para o próximo episódio que sai semana que vem, que também tá super legal,
polêmico também, porque a gente gosta disso. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio. Acompanhem o doutor Adriano, acompanhem Matheus nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Cria que Pode é uma realização da LPJ Agência de Publicidade em parceria com os estúdios Feira Pod e apoio do Ilha 9 Coworking, o seu coworking premium em Feira de Santana.